Bom, você deve estar se perguntando o que leva alguém a querer gravar alguma coisa enquanto dirige, né? Mas eu pergunto para você, eu, René de Paula, fazendo mais aqui um videocast para o Roda e Avisa, dessa vez ao volante, dessa vez com a câmera numa posição completamente surreal. Não quero imaginar como ficam as minhas feições com esse ângulo muito pouco favorável. Mas eu me pergunto, eu retribuo a pergunta e falo, o que leva você a assistir alguém falando ao volante, gravando em condições tão precárias, né? O que leva você a achar que eu tenho alguma coisa a dizer, né? É essa cara de bom moço, é o cabelo curto, é o fato de eu conseguir articular relativamente bem mesmo de improviso. E eu pergunto, e se eu fosse fanho? E se eu fosse gago? E se eu fosse vesgo, né? Será que você me assistiria ou confiaria tanto assim, ou me ouviria com tanta naturalidade, com tanta facilidade? Por que eu estou perguntando isso? Por uma razão que veio amadurecendo desde o meu último podcast, meu último videocast aqui no Roda e Avisa também, que era sobre a questão do controle que nós temos hoje sobre nossa própria imagem, que é um controle, digamos, muito frágil, né? Agora, qualquer um pode fazer uma busca sobre mim e falar, por quem é esse cara? O que esse cara está falando? Quem é ele para dizer alguma coisa, né? Por que eu vou escutar esse cara? Se ele fizer uma busca, ele provavelmente vai encontrar meu currículo, as coisas que eu já fiz, artigos que eu já escrevi, e talvez descubram coisas bizarras, sei lá eu, né? Homônimos, eu não sei o que ele vai descobrir a meu respeito. No último videocast, isso era um fator de ansiedade para mim, era um fator de relativa incerteza, uma coisa fascinante mesmo. Puxa vida, a gente não tem mais controle sobre a própria imagem. Mas pensando num contexto até meio de web 2.0, em que cada um de nós é um autor também, cada um de nós zela pela sua própria imagem, né? Quer dizer, agora você tem que aprender uma coisa extra, que é zelar pela sua própria imagem, ou cuidar da sua própria imagem online. Isso trouxe um aspecto interessante, que é o seguinte: recentemente, vocês devem ter acompanhado, descobriu-se que um dos colaboradores da Wikipedia, que se dizia um professor, um cara XYZ, com todo um gabarito, etc e tal, não era nada disso, era um garoto. Era um garoto que, ele fez contribuições válidas, né? O conteúdo era inquestionavelmente bom, mas ele não era aquilo que ele pretendia ser, né? Ele enganou. Ele usou de alguns expedientes para quê? Para despertar mais confiabilidade, para parecer mais confiável, para dar um respaldo ao que ele dizia, em função dos nossos estereótipos, né, da mania que a gente, seres humanos, temos de alguma maneira fazer assumptions, né, assumir algumas coisas a partir de alguns dados exteriores. Faz parte da nossa natureza, né? Isso que eu te pergunto, se eu fosse gago, e se eu tivesse voz de taquara rachada, o quanto isso impactaria na sua relação com o que eu estou dizendo, né? Interessante o tema. Mas voltando, então eu vou redimir aqui, de uma certa maneira, esse inferno que é a nossa imagem fragmentada pelas buscas, etc e tal, né? Vai saber o que cada pessoa descobre da gente. Olha o meu telefone tocando aqui. Daqui a pouco eu atendo, agora eu não vou atender. Uma coisa que nos redime é o seguinte: se eu quisesse hoje ser um absoluto farsante, se eu quisesse hoje criar uma personalidade fake, ou se eu quisesse arrogar a mim um valor que eu não tenho, isso seria muito frágil. Isso há 10, 15, 20, 30 anos atrás era mais fácil você ser um impostor, né? Hoje você ser um impostor é relativamente impensável, porque qualquer busca te desmascara, a não ser que você seja um gênio do SEO e consiga colocar nas primeiras posições conteúdos fake. Você vai ter que semear a mentira de uma maneira completamente ensandecida, vai dar muito mais trabalho, né? Então, de uma certa maneira, é engraçado, porque embora esse novo mundo da busca, do conteúdo distribuído, etc, 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 faça com que a nossa imagem seja um absoluto quebra-cabeças, talvez isso facilite ou dificulte justamente a impostura, a mentira, a farsa, né? Então hoje a mentira não só tem pernas curtas, como a mentira ela tem um clique de distância. Engraçado isso, né? É só o que pensar enquanto
eu estou aqui, opa, lá, tá vendo? Não só a mentira tem perna curta, como as câmeras também têm pernas bambas. Então fiquem com um grande abraço, depois vocês comentam comigo até que ponto eu posso estender essa aventura de ficar gravando videocasts em condições absolutamente não regulamentares. E deixem aqui seu videocast, o seu comentário, mas o mais importante eu vou complementar esse videocast com um podcast em áudio, sem vocês ficarem com náusea porque a câmera está balançando, etc. e tal, sem vocês terem que aturar o meu nariz um pouco acima das proporções canônicas gregas, lá no Roda e Avisa. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa minha reflexão faça algum sentido mínimo. Grande abraço.